Olá, gente, seja bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso curso de Cinema Agora. Desculpe, de Cinema e Games não, agora de Games, não é? Somente Games. E aqui nós vamos falar especificamente sobre isso. Por que existe esse curso no conceito de base? Tem muita gente que é viciada em videogame, né? Eu mesmo já joguei muito videogame ali no tempo de Master System, no tempo de Atari, no tempo de Super Nintendo e até hoje, né, com PlayStation 2, 3 também. E 4, né, inclusive. Mas o que eu queria estar trazendo nesse curso de games não é o curso de como já desenvolver games, né? Como a gente já sabe, são cursos agora de conceitos de base. Talvez você já me conheça até da Escola Tainment, né? Escola online de formações diretas em cinema e games, onde, né, nós temos lá, sim, fazer todo um desenvolvimento maior. Mas aqui é necessário realmente você ter essa base, você ter esses conhecimentos de base para poder desenvolver na sua carreira, tá joia? Então aqui é muito importante você não somente entender, mas praticar aquilo que vai ser ensinado nessas aulas direcionadas e rápidas no nosso curso de games, tá bom? Então eu vou lá para o computador agora para passar mais algumas informações que são essenciais para vocês aqui no nosso curso de games, de conceitos de base. Então, até mais. Bom, gente, agora nós vamos aqui falar, né, mais algumas coisas específicas, tá, em relação agora ao nosso curso online de games. Games é uma das minhas paixões também, né? Porque, na verdade, eu tenho 4, né? Uma base de 4, né? Marketing, publicidade e cinema e games, né? E no meio, né, administrando isso no sentido, né, de redes, né, a web. E o curso online de games, gente, essa parte dos conceitos de base vai ser realmente muito importante para vocês. Em primeiro lugar, por quê? Porque o mercado, ele, né, é um mercado realmente que cresce a cada dia. Não tem como falar, né? O cinema ele cresceu muito, mas hoje games ele passa da área de cinema. E que, como eu falei, é uma das minhas paixões, né? E realmente é necessário aprender esses conceitos de base, pois existem algumas áreas dentro e algumas não, existem muitas áreas dentro da área específica de games que você precisa saber qual que é a sua carreira que você deve seguir futuramente como forma de especialização. Então, por isso que é necessário que você aprenda sobre games, mas na sua essência, em relação aos seus conceitos, né, de base em si, para que você possa saber, não, essa daqui é a vertente que eu quero investir, que eu quero seguir, que eu quero desenvolver na minha carreira. Tá? E você vai se perguntar como que você vai fazer isso, é saber onde você se destacará realmente, né? E direcionar os seus conhecimentos de base nessa carreira de especialização, como eu falei. Tá? Por quê? Porque de acordo com aquilo que você tem mais facilidade, é que você vai decidir futuramente em qual carreira de especialização você vai seguir na área de games. Então, o conceito de base em relação ao curso online de games, ele nasceu para isso, para te dar um norte em relação à carreira dentro da área de games, tá? Porque não tem como uma pessoa só trabalhar em tudo na área de games, no sentido de fazer o game todo. Não tem como, porque a área de games ela é muito, mas muito grande mesmo, tá? Ela é muito vasta. Tá bom? Então, assim, é muito importante você saber, tá, realmente qual que é a área específica que você quer desenvolver, tá bom? E a gente vai aplicar isso, ou seja, no sentido das aulas em si, né? A gente vai descobrir esses conceitos, descobrir as técnicas em si que qualquer pessoa pode colocar em prática, tá bom? De conhecimento de base nessas carreiras de especialização na área de games e o que? Fazer as aulas em si. Tá? Nós teremos 5 aulas nesses conceitos de base do curso online de games. A primeira, nós vamos falar sobre 4 passos essenciais, tá? Para trabalhar com games, que realmente, tá, se faz necessário. O segundo é como aprender e a desenvolver games. Tá? Então, como que a gente vai saber aquilo que é necessário, tá? que nós precisamos desenvolver nós como pessoas e como profissionais para trabalhar e desenvolver games. A terceira aula, nós vamos ver quais são, tá, as áreas específicas de desenvolvimento de games. Tá? Porque nós temos, como eu falei, algumas áreas específicas de desenvolvimento, sendo que ainda tem as correlatas, né, aquelas que estão ligadas indiretamente. Tá bom? Então nós vamos ver isso na terceira aula. Na quarta aula, a gente vai ver sobre qual a melhor área para se especializar em games. Tá? Até isso também, a gente precisa entender e saber qual que é a melhor área, e não é simplesmente porque existe uma melhor em si na área de games, mas
você vai entender o porquê isso para você. A quinta aula em si, né, que é a aula final, a gente vai saber sobre os games simples versus os games Next Generation. Quando eu falo de games simples, não é simplicidade em si, né, na sua essência, né, que é um game que não vale nada, não. Mas games simples que eu falo assim, na facilidade, porque não utilizam grandes gráficos e assim por diante. Então, qual que são os melhores, né? Qual que a gente vai investir? Por incrível que pareça, os games simples são melhores em vários aspectos, mas a gente vai ver isso na nossa aula, tá bom, gente? Então, para estar lembrando, tá? Tá? E como eu falei, gente, nós temos duas turmas base, tá? Desculpe, nós temos dois tipos de turmas, tá? Turmas base e, e as turmas plus. As turmas base são aquela que eu vou dar a videoaula do conceito de base em si, né? Ou seja, uma videoaula, tá? E mais o PDFzinho que fala sobre esse conceito de base e a videoaula justamente para descrever melhor esse conceito de base, tá? E no caso, essas turmas base, você vai ter acesso durante 30 dias e suporte também durante 30 dias. Mas nas turmas Plus, você vai ter tudo isso que já tem nas turmas base e ainda você vai ter o acesso de 180 dias ao curso e um suporte também de 180 dias, fora outros diferenciais que eu vou estar falando aqui para você agora. Bom, primeira coisa as turmas Plus também, né? Além de ter essa aula de base, ainda vai ter essas 5 aulas, como eu falei aqui, para vocês, que realmente o que é necessário. Tá? E os diferenciais que eu preciso falar, o primeiro que é inédito, tá? Esses conceitos de base, esse projeto do conceito de base é inédito no Brasil, ainda não existe, tá? Então eu estou trazendo para que vocês possam ter realmente essa base, como o próprio nome já fala, para que aí sim vocês possam desenvolver a carreira de vocês. O segundo é em relação ao know-how, né? Em relação ao conhecimento, né? Que eu vou estar trazendo de todo esse período de estudos e pesquisas, tá? Para o curso online de games no sentido de conceitos de base, tá bom? E o terceiro que não tem nem como, né? Não deixar de falar, que é o preço, né? Se você pode ver, né? Hoje eu sou mentor exclusivo da Escola Online de Formações Diretas em Cinema e Games, que é a Tankment, e as suas áreas correlatas, né? Que é a parte de publicação desktop e desenvolvimento web. Tá? Então, não tem nem como comparar os preços de formação lá para os conceitos de base aqui. Então, eu já trouxe justamente esse preço acessível, barato, para esse curso online de games, no sentido de trazer os conceitos teóricos de base para vocês. Em primeiro lugar, porque eu amo ensinar. Então é algo que eu queria. E eu queria que realmente esse projeto ele fosse acessível às outras pessoas, a qualquer tipo de pessoas que queriam seguir carreira nessa área. E além do preço, ainda vai ter suportes, né? Porque às vezes você encontra aulas aí, ou cursos, alguma coisa específica que também é barato, mas não tem suporte. Então, além do preço, você vai ter também suporte. E por último, que é um dos grandes diferenciais também, é que você entra nas turmas Plus, você ainda vai ganhar um bônus. Tá? Um bônus que é um outro curso, tá? E gratuito, onde nesse curso você não vai não vai, no caso, apenas aprender um conhecimento específico, mas já vai poder depois colocar em prática e já ter um retorno financeiro com ele também. Tá joia? E aí, por último ainda, para ter mais certeza e segurança, né, a garantia. Né, você iniciando o curso agora, nos 7 primeiros dias, se você não quiser fazer o curso ou quiser parar por qual motivo que seja, você vai poder ainda receber o dinheiro de forma integral, tá bom? Sem problema nenhum, tá? Mas o que eu quero trazer nos cursos online de games aqui do Conceitos de Base é isso, para que você tenha segurança onde você está pisando, para seguir o norte correto na sua carreira, nesse caso aqui na área de games. Tá bom, gente? Então, esse aqui que eu queria mostrar para vocês e a gente vai se ver nas nossas aulas. Então, um abraço e até mais.